Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Estou aí. É, Esse é o meu canal, né? Um canal educativo e histórico, né? Não só histórico, mas atual, na qual eu vou falar a Bíblia. A Bíblia é viva. E vou mostrar para vocês hoje na teoria e nas visões e no físico também, né? O que aconteceu comigo antes mesmo de eu ler a palavra, né? E isso me revelou uma coisa bem importante, que a palavra está comigo. E eu sou como Jacó, né? Eu fui Jacó e estou sendo como Jacó novamente, porque antes de tudo eu pedi para Deus que eu me tornasse todos os reis da Bíblia, todos os discípulos, profetas, é, bispos, tudo que houve na Bíblia como pessoas de caráter aprovado por Deus, eu pedi para Ele que Ele me tornasse essas pessoas, mesmo que tivesse uma cruz a ser tomada, né? Mesmo que tivesse o peso que eles passaram, a eu passar também. Então, Deus já me revelou isso, que eu me tornei essas pessoas, e consequentemente eu sou Jacó também, né? Então, por isso que a Bíblia, o Deus é o mesmo de ontem, de hoje, para todo sempre, e a palavra dele será eternamente. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma coisa que aconteceu comigo, só que isso é só em Provérbios depois no final. Eu vou deixar o melhor para o final. Não que isso não seja importante que eu vou falar agora, e realmente é muito importante, que está em Isaías, capítulo 48, no versículo 2, diz assim: E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. No versículo 3: As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu a fiz ouvir. Apressadamente as fiz e passaram. Então quer dizer o quê? Apressadamente Deus fez as coisas, mas contando os dias. O mundo, o homem, os animais e tudo mais. E passaram. No 4: Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. De quem que ele está falando aqui? De Jacó, né? Então no versículo 5 diz assim: Por isso tu anunciei desde então e tu fiz ouvir antes do que acontecesse. Você vê que confirma com a palavra do vídeo anterior. Vão lá e pesquisem o vídeo anterior. Vai estar no meu canal. Um vídeo antes desse, postado ontem. Espero que vocês ouçam atentamente o que eu falei, porque vai se confirmar com isso. Ó. Por isso tu anunciei desde então e tu fiz ouvir antes que acontecesse. Então quer dizer o quê? Deus, vamos colocar na palavra de ontem. Deus ele me revelou que os planetas são deuses. E isso depois ele confirmou na palavra só depois. Depois de 4, 5 anos, ou até 6 anos depois. Por quê? Para ele confirmar que era ele que estava falando, para confirmar que foi ele que disse e não foi as estátuas ou imagens de escultura, como eu vou colocar aqui na palavra agora. Para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura ou a minha imagem de fundição as mandou. Por quê? Porque eu não creio em imagem de fundição e nem ídolos ou imagem de escultura. Eu não creio nisso, jamais criei e jamais tive amor por imagens, né? A não ser a Deus. Eu sempre fui espírito, né? Espírito da verdade. Eu sempre fui nascido do espírito desde quando eu vim para este mundo e não nascido da carne. Por mais que eu não tinha me batizado ainda, eu sempre fui nascido do Espírito, como o Senhor Jesus Cristo foi nascido do Espírito. Então, eu não conseguia ter comunhão com deuses, né? E jamais tive, né? No 6, continuando, já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não os anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Então quer dizer o quê? Que nunca conhecesse coisas ocultas é as coisas que ele me revelou antes mesmo de eu ler na Bíblia. Agora são criadas e não desde então, e antes desse dia não as ouviste, para que não digas, eis que eu já sabia. Então quer dizer o quê? Aqui não desse dia não as ouviste, para que não digas, eis que eu já sabia. Então quer dizer o quê? Ele não me revelou antes para que eu não dissesse assim, eu já sabia. Não me revelou antes na palavra, né? E depois a visão. Ele primeiro colocou a visão, depois a palavra. Para eu não me me exaltar, dizendo assim, eu já sabia através da palavra. E até mesmo às vezes ser confundido pelo inimigo, dizendo assim, você leu na palavra e foi isso que você viu e é coisa da tua cabeça. Por ter fanatismo. Não, nada disso. Então continua assim, por amor do meu nome retardarei a minha ira e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Ele está falando para Jacó. E eu sou Jacó. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Aproveite na fornalha da aflição.
Então Deus, que nem eu estava falando no vídeo anterior, e está confirmando aqui na palavra, Deus me colocou a minha alma no fogo para ser provada, né? No 11, versículo 11 do capítulo 48 de Isaías. Por amor de mim eu farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. O que Deus quer dizer, não dará glória a outro? Para essas imagens de escultura, porque as imagens elas não podem andar, não podem sentir, não podem se mover, tem que estar carregando no braço para mover de um lado para o outro, como diz a Bíblia, né? Essa é a passagem bem específica. Então, no máximo, ela, vamos dizer assim, tem um poder que, vamos dizer assim, engana o povo, né? São imagens de escultura, não que ela não tenha poder, ela realmente tem poder. Só que Deus diz assim, que no fim dos tempos, até mesmo aqueles que são, que dividem a glória e tal, com outros deuses, ele diz e deixa bem claro que fariam milagres e prodígios até maiores e, se possível, até enganaria os escolhidos. Continuando no 12, versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, ó tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus e palmos, eu chamarei e aparecerão juntos. No 14. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou, executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Então, o que Deus quis dizer aqui que quem dentre eles tem anunciado essas coisas? Quem que revelou foi as imagens? Ficar de joelho perante as imagens e elas vão revelar alguma coisa? Não, é Deus, porque foi Deus que é o primeiro e o último, como ele falou aqui na passagem anterior. Eu, o primeiro e também o último. Foi ele que criou tudo, então não tem por que vir de uma imagem, um outro Deus, os outros deuses, né? O outro Deus, o Deus do mundo. Que até o Deus do mundo foi criado por ele, né? Ele forma a luz e cria as trevas, que é Deus. Continuando, eu tenho dito, também já o chamei e eu farei vir, e farei próspero o seu caminho. Tá falando para quem? Para Jacó, eu sou Jacó. Então ele vai fazer próspero o meu caminho. Por quê? Porque eu não confio em coisas que não há prosperidade. Ah, mas aquilo me abençoa e tal. Você está dizendo que as coisas foram reveladas e abençoadas por uma imagem de escultura, se transformando a luz em trevas, grandes trevas será, né? Então Deus diz isso na palavra, que ele transforma a luz em trevas, grandes trevas será. A tua bênção às vezes vem de uma pessoa que ora por você, que é devoto a Deus, somente a Deus, porque Deus diz ali, ele não divide a glória com outrem, ou outro, né? Outro Deus. Ele é o único, né? O primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro, quer dizer o que? O fim. Derradeiro quer dizer o fim. Então não tem por que tá seguindo a outros deuses, até porque esses deuses não têm poder nenhum. Então, se alguma coisa aconteceu, porque foi permitido por Deus, como foi permitido a Jó, quando Satanás foi e tirou tudo de Jó, mas Deus deu tudo em dobro para ele, né? E mesmo assim, Jó não blasfemou com os seus lábios, não pecou com os seus lábios contra Deus. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 27, diz assim: porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se pôs a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais, ó, pra você ver que tem bastante. Eu vejo bastante pessoas que tatuam ou fazem tatuagem daqueles desenhos lá, né? Das cartas do baralho, né? Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos? No 30, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Por quê? Porque é uma tentação, você vai querer beber cada vez mais e mais e não vai ter fim, né? No seu fim morderás como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidades. Este era eu, né? Há muito tempo atrás, em 2017.
Realmente eu não bebia ainda, né? Não estava bebendo bebida alcoólica. E eu vou ter que provar que depois eu comecei a beber por causa de certa coisa que eu cometi. Como eu tinha cometido aqui. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E será como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Isso aconteceu comigo, eu já vou te mostrar, já te falar. Bateram-me e não senti. E não o senti. Quando virem a, quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez? Você vê que uma vez eu fui numa cidade em Catanduvas, fui com uns colegas meus, na época, em 2017, e a gente foi e tal lá, pitar um narguilha e tal, e eu sou bem transparente com essas coisas, eu só fumava narguilha, né, só pitava narguilha. E eu fui, assim, por questão de uma mulher lá que era realmente bonita e tal, e eu meio que tava se interessando e tal, e daí aqui no final diz assim, quando me tornarei a buscá-la outra vez, quer dizer o quê? Eu não vou tornar a buscá-la outra vez, né? Porque eu já tive a consequência de uma pessoa vir e me agredir, só que eu não senti nada no meu rosto. Não ficou vermelho, não ficou roxo, e ele deu sequências de soco no meu rosto. Então eu não senti nada. E isso foi em 2017. Eu não tinha lido Provérbios, eu não buscava corretamente Deus, apenas era fiel a Ele. Só que eu não. Por que eu não buscava corretamente? Porque às vezes eu me deixava levar pelas coisas de menino. Como diz lá na outra passagem bíblica, as coisas de menino já passaram, as de menino já passaram, agora eu faço as coisas de homem. Isso são as atitudes, né? Não que eu seja um homem, né? Eu já sou filho do homem, que significarei, né? Que não mente, mas se arrepende das vezes do que faz. Então aconteceu isso comigo em 2017, eu fui ler essa palavra, foi esse ano ainda. Só que passou depois de mais de quase 10 anos aí depois, né? Foi se comprovar na palavra. E depois eu vi que o reino de Deus é verdadeiro, né? Porque se passou isso comigo é porque realmente eu vivenciei uma coisa bíblica, sem ao menos eu ter lido, né? Sem ao menos alguém ter me falado. Então depois aconteceu e depois eu relatei na Bíblia. Então vamos continuar aqui. No versículo 6 de Provérbios, capítulo 23, não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Aqui, ó, como imaginou a sua alma, assim é. Quer dizer o quê? Se você tem amor a si próprio, e amor ao próximo, assim você refletirá amor na sua carne, na sua pele, no seu cabelo, você ficará mais resplandecente à luz de Deus. Então, como imagina a sua alma, assim será. Em outras passagens bíblicas diz assim, com, ah, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas, ou escuro, né? E continuando, no versículo 24, do capítulo 24 da Bíblia, de Provérbios, diz assim: o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Por quê? Porque uma pessoa está dizendo que o ímpio é justo, né? No 25, mas para os que repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. E que Deus quis dizer com isso? Você tem que repreender a pessoa que amaldiçoa você, né? E amaldiçoa os reis, né? Porque não dá pra amaldiçoar um rei, né? Tem outras passagens bíblicas que diz isso, não amaldiçoar o rei. Então essa foi a palavra de hoje. Deus te abençoe. Eu tenho um grande, longos dias pela frente. Que Deus te proteja e o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua cabeça, de você escolhido e escolhida, para que reine muitos anos ainda nessa terra. Não só reinar fisicamente, ou ter dinheiro, ou ter condições, mas sim espiritualmente, fisicamente, na saúde, né? Espiritualmente quer dizer o que? Sobre o pecado, e o pecado não te domine. E, vamos dizer assim, reforçando a palavra de hoje, o que dizer com isso? As coisas que são reveladas não são reveladas para as esculturas.
porque elas não sentem, não ouvem, não falam, não andam, entendeu? Então, o Senhor Jesus Cristo revela para nós, pessoas aqui que estamos vivas nesse rumo ao reino dos céus, para a gente se aperfeiçoar em Cristo. E com o tempo a gente vai se aperfeiçoando até chegar à perfeição que Deus quer, que quer dizer o quê? Semelhantes a Deus. Não só na aparência, mas não se engane que Deus não fala aparência, mas Ele fala espiritualmente, né? Para a gente ser limpos por dentro, né? E não só por fora. Não se preocupar muito com o que há de comer, com o que há de se vestir, porque tudo isso Deus dá, mas buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Então deixa a curtida, o like, comente e principalmente se inscreva no canal para a gente levar essa palavra mais adiante e chegar a pessoas que precisam ouvir a verdade que liberta. Deus te abençoe. Abraço.